Sabe, irmãos, eu tenho procurado entender primeiro a vontade de Deus, mas muito mais do que isso, aquilo que Deus projetou, planejou. Essa luz aí, que amor? Está escuro aí atrás? Ou só eu notei? Isso. Aleluias. Porque eu entendo que toda a criação do Senhor, todo projeto, né? Todo o universo que foi criado, Deus tem um propósito, e muito mais do que um propósito, Deus tem um sonho. E nós precisamos entender o sonho de Deus para começarmos a sonhar também como Deus sonhou. A gente canta aqui, mostra a tua glória, né? A gente canta muitas coisas assim que às vezes fica da boca para fora. Então nós precisamos parar, nós precisamos entender, nós precisamos refletir aquilo que estamos cantando, aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está movendo, como que é o mover de Deus, qual a vontade do Senhor. Nós precisamos identificar essas coisas para que nós possamos tomar a nossa posição, e uma posição a qual não terá mais negociação. Nós somos do Senhor e ponto. É isso. Nós somos povo ou não somos povo. E o Senhor deu uma revelação lá no monte, e na verdade a Leide compartilhou com vocês, mas o Senhor tinha mostrado algo forte lá no monte. E nós cremos que Deus fala, amém? Deus é vivo, Deus é vivo, Deus não está pendurado em nenhum lugar, nem no nosso cordão, nem em qualquer outro lugar. Não há lugar para que se busque o Senhor, não há um lugar que haja mais intensidade, mas há um lugar onde Deus quer que nós estejamos, amém? É só isso, é só isso. E o Senhor então mostrou, e o Senhor falou, que nós não estávamos entendendo o propósito de Deus. E o Senhor falava, eles não estão entendendo. E a gente naquele fogo, naquela coisa, ora, se estamos cheios de Deus, mas não estamos entendendo, não estamos com entendimento dentro daquilo que está realizando, eu fiquei um pouco paralisado. E aí, o Senhor começou a falar comigo, e eu quero compartilhar com vocês aquilo que Ele falou comigo. Abra no livro de Atos, capítulo 3, nós vamos ler o capítulo todo, é um capítulo pequeno, apenas 25 versículos, para a gente solidificar esse entendimento nos nossos corações. Atos capítulo 3. Porque a palavra, ainda antes de lermos, a palavra do Senhor foi o seguinte: o céu não vai descer. Nós é que vamos subir. Nós precisamos subir. E a pastora entregou uma revelação aqui outro dia, e eu gosto assim porque é bate-pronto, né? Você viu aqui a Vitorinha tremendo, mas foi bate-pronto. Eu chamei ela no final do louvor, vem cá, faça exatamente o que você fez.
E ela, quando? Eu falei, agora. Porque não tem jeito de sair coisa que não seja do Senhor. E a palavra do Senhor foi que o Senhor abriu um portal e chamava o seu povo para subir. Não era isso? E aí o Senhor fala, olha, o céu não vai descer, eles têm que subir, e eles não estão entendendo isso. E aí nós vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: certo dia, às 3 horas da tarde, a hora das orações, quando Pedro e João estavam subindo ao templo, um aleijado de nascença estava sendo levado para lá. Todo dia, algumas pessoas costumavam colocá-lo junto à porta chamada Formosa, para que ele pudesse pedir esmolas aos que se dirigiam ao pátio do templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhes dinheiro. Eles olharam bem para ele e Pedro disse: olha para nós. O aleijado olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa deles. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome do Messias Yeshua de Nazaré, ande. Segurando-o pela mão direita, Pedro ajudou-o a levantar-se. Instantaneamente seus pés e tornozelos se fortaleceram, e ele de um salto pôs-se em pé por um momento e começou a andar. Todos o viram andando e louvando a Deus. Eles o reconheceram, era o mesmo homem que anteriormente mendigava sentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e perplexos com o que lhe acontecera. Enquanto o homem se agarrou a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu na direção deles até chegar à coluna de Salomão. Vendo isso, Pedro dirigiu a palavra ao povo. Homens de Israel, por que estáis tão surpresos com isso? Ou porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar mediante nosso poder ou nossa piedade? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Yeshua, o mesmo Yeshua a quem vocês desonraram perante Pilatos, mesmo após ele ter decidido libertá-lo. Vocês renegaram o santo e inocente e, em vez dele, pediram perdão da pena de um assassino. Vocês mataram o autor da vida. Entretanto, Deus o ressuscitou dos mortos. Disso nós somos testemunhas. E por meio da confiança no nome de Yeshua, que foi dado poder a este homem que vocês veem e conhecem. Sim, a confiança ou a fé, conforme está na tua Bíblia, que vem por meio de Yeshua, que deu a este homem a cura completa na presença de todos vocês. Agora, irmãos, eu sei que vocês não entenderam o significado do que faziam, nem seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha anunciado de antemão, ao dizer por meio de todos os profetas, isto é, que seu Messias haveria de morrer. Arrependam-se, portanto, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de alívio na presença do Senhor, e Ele lhes mande o Messias designado de antemão, isto é, Yeshua. Ele deve permanecer no céu até a chamada do tempo para a restauração de todas as coisas, como Deus disse há muito tempo, ao falar por meio de seus santos profetas, porque disse o próprio Moisés: Adonai,
suscitará um profeta semelhante a mim dentre seus irmãos. Vocês devem ouvi-lo em tudo que ele lhe disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do povo e destruído. De fato, todos os profetas anunciaram esses dias, começando por Samuel, seguido de todos os outros. Vocês são filhos dos profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com nossos pais, ao dizer a Abraão: por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus enviou o seu servo, ressuscitado primeiramente a vocês, para poder abençoá-los por meio do abandono pessoal dos maus caminhos. Amém? Vamos orar? Peça ao Espírito Santo que fale contigo nessa noite. Espírito Santo de Deus, necessitamos que o Senhor caminhe no meio do teu povo, tocando nos corações, colocando os pensamentos em ordem, trazendo a mente cativa à tua presença. Suplicamos que sobre nós agora seja estendido um manto de fogo, ao qual o adversário não alcance os pensamentos, não alcance os teus filhos, nem mesmo nos veja, para que a tua palavra aqui permaneça e nós possamos ter o entendimento e, através do entendimento, recebermos o poder e a autoridade de vivermos a tua palavra. Abençoa, sim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto maravilhoso e por várias vezes eu faço menção dele. Pedro chega às 3 horas da tarde, momento de oração, foram para o templo. Lá estava esse homem coxo, aleijado, e ele mendigava ali, as pessoas tinham que colocá-lo ali. E ele estava, mais uma vez, pronto para mendigar. E quando Pedro e João estão passando, a palavra de Deus diz que Pedro fitou aquele homem, encarou o homem, encarou o problema, olhou para dentro do coração daquele homem e disse para ele: olha para nós. E ele rapidamente olhou, pensando que ia receber um din-din. E Pedro falou: olha, nós não temos nem ouro nem prata, mas aquilo que nós temos, nós vamos te dar. Em nome de Yeshua, levanta. Pegou na mão do sujeito e já foi levantando ele. E diz a palavra que os seus artelhos, os seus joelhos tiveram força e ele se colocou de pé. E quando ele viu que estava de pé, eu acho que ele fez como um mascote, começou a pular. E correu para o templo para adorar ao nome do Senhor. E colou nos apóstolos. Ficou perto dos apóstolos. E eu quero chamar a sua atenção exatamente nessa palavra que Pedro fala no verso de número 12. Dirigiu-se Pedro ao povo: homens de Israel, por que estão surpresos com isso? Ou por que vocês estão olhando para nós como se tivesse feito este homem andar mediante a nossa fé ou a nossa pena, a nossa piedade por ele ser um aleijado? E aí o Senhor me trouxe exatamente a palavra: o meu povo não está entendendo. Pastor, o que tem uma coisa a ver com a outra? Eu vou te dizer. Tem exatamente tudo. O povo de Deus era um povo acostumado